Meu nome é Raoni Kuzma. Eu sou Daniel Faulin. E esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje a gente está aqui com uma figura muito incrível, muito especial, que é o professor Clóvis. Professor, diga um oi pro pessoal e se apresente, por gentileza. Oi galera, Clóvis Serratoni aqui com o Daniel e também com o Raoni. A gente vai falar um pouquinho sobre design, sobre experiência, sobre um monte de coisas juntos aí. Espero que vocês curtam. É isso aí. Maravilha. Vamos lá. E professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua percepção, na sua vivência, não só acadêmica, mas também de corporativa, qual que é o papel do design para a gente construir uma boa estratégia comercial? Bom, Raoni, é o seguinte, hoje, como a gente estava falando há pouco, é muito raro você encontrar algum modelo de negócio que na sua entrega de valor não passe pelas diversas áreas do design, né? Eu entendo que o design hoje ele faz parte da organização no campo do sutil. Ou seja, o cliente já percebeu que ele quer um produto bonito, ele quer não só na questão do produto, o design entendido como design do produto, mas ele quer uma solução que tenha passado pelo design. Então não dá para você fazer um aplicativo com um aplicativo que não tenha, enfim, uma plástica legal, que não tenha, enfim, não só um aspecto estético, mas um aspecto funcional também é importante. Então o design de experiência ele passa por toda essa área também. E no campo dos negócios, as empresas que acordaram para isso, elas estão indo muito, muito bem, obrigado. Então você vê isso não só nos produtos, mas também nos serviços. Então as empresas que hoje, mesmo as empresas de serviço, que elas observaram que o design pode jogar a favor delas, elas acabam admitindo ou tendo, digamos assim, um diferencial de mercado importante. Enfim, existem diversos artigos sobre isso, particularmente em Wall Street, em Nova York, enfim. Já mediram isso, inclusive, em Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está começando um trabalho nesse sentido, que as empresas que aplicam o design no seu negócio, no dia a dia, volto a dizer, em todas as áreas, né, são empresas que têm entre 20% a 30% mais valor de mercado do que as que não aplicam. São empresas que, invariavelmente, pagam melhor, remuneram melhor seus acionistas, têm benefícios melhores para os seus funcionários. Enfim, não é uma panaceia, mas a gente percebe que as empresas que estão nessa vibe de ter o design a favor delas, né, são empresas que se diferenciam bastante no mercado. Eu vejo isso aí com muito bons olhos. Eu venho de uma geração que não tinha o design dessa forma distribuída de forma estratégica, enfim, em todas as áreas da empresa. Mas eu percebo hoje que sim, você vai numa empresa, fisicamente falando, ela quer ser uma empresa impactante, ela quer ser uma empresa redondinha, né? E eu acho que o design ele contribui muito para isso, né? E as pessoas estão começando a perceber isso. Por quê? Porque o consumidor mudou. A gente tem um consumidor muito mais atento a detalhes que você não tinha antes. Você tem um consumidor com um olhar muito mais filtrado para certas coisas que ele não percebia antes. Nós temos uma legislação de consumo que coíbe determinados abusos que antes eram permitidos que não são mais. O consumidor, antes de comprar um sapato hoje, ele vai lá, ele vai no Reclame Aqui, ele quer saber se essa empresa que ele está comprando um sapato tem reclamação ou não. Ele quer saber, enfim... Ele quer saber a origem do... Exatamente, ele quer saber se o couro é certificado ou não. Se não tem mão de obra infantil ou escrava. Hoje a gente tem muito mais acesso também à informação, Daniel, né? Essa é a pegada. Então, como é que você faz uma empresa, digamos assim, que atenda toda essa demanda, todas essas novas, digamos assim, essas novas demandas, vou chamar de demanda novamente, mas como é que você faz uma empresa? Não tem jeito, você só consegue fazer isso empregando a ferramenta do design. Por quê? Porque o design ele vai fazer uma entrega conjunta de tudo isso, ele não vai particionar isso, ele vai entregar tem uma máxima na questão do design que é o seguinte, que a parte faz o todo e o todo faz a parte. Então é muito importante que quem está ouvindo a gente aprender a lidar com um fragmento, mas esse fragmento tem que formar um todo. E saber que esse todo também vai formar o fragmento. Parece conversa de gente meio... né? Mas quem está ouvindo a gente, que é da área de design, vai entender exatamente o que a gente está falando. E as pessoas que não são, comecem a procurar entender esses chaveamentos que a gente faz, esses truquezinhos que a gente adota na questão do design. É mais ou menos por aí. Eu tenho uma pergunta referente à concorrência, porque
como a gente estava conversando há pouco, a gente percebe que os produtos ultimamente, exceto algumas empresas, sempre oferecem mais ou menos a mesma coisa, né? Como que o design ele pode ser trabalhado para ter um valor percebido melhor, né? De alguns produtos que estão aí ao nosso acesso, né? E como gerar valor através do design, né? Senão parece que todos os produtos são, eu vou comprar, que a gente falou, um carro, um eletrodoméstico, tal. Parece que todos atendem muito, né? Tem os mesmos atributos e atendem basicamente as mesmas necessidades. Ou então assim, como que o design pode ser uma alavanca para isso, né? Bom, então vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo produto, que é uma coisa que, Daniel, que a gente vê todo dia, a gente usa todo dia, etc. O produto, em essência, para ser elaborado, ele depende de atributos, né? Atributo é a parte tangível do produto. Então, você pega um automóvel, por exemplo, e tem um atributo lá que é o motor, né? Então, quando você fala que o motor tem um atributo, ele tem cilindrada, o atributo, né, Raul, ele é dimensionado, ele tem altura, ele tem cor, ele tem tamanho, ou seja, ele é dimensional, enfim. Aspectos físicos. A parte física, então. Do atributo, a gente tira o quê? Os benefícios. Então, você fala assim, eu tenho um carro veloz, o veloz, o adjetivo, no caso, ele passa a ser um benefício. Você estava falando isso hora da cadeira, né? Então, a cadeira é confortável, não é pelo fato da cadeira ser confortável, é que ela tem um conjunto de atributos que a levam a ser confortável. O automóvel é a mesma coisa. Só para a gente ficar no caso do automóvel, a gente pegar uma categoria de produto, por exemplo, vamos pegar lá, sei lá, um carro médio, né? Enfim, o Onix e o HB20, por exemplo, são carros que competem na mesma faixa. Né? Tá. Em essência, a plataforma desses automóveis, na entrega do produto, ela não é muito diferente. O robô que faz os dois é praticamente o mesmo, quer dizer, a tecnologia empregada ali, respeitando, obviamente, os fabricantes GM e Hyundai, eles entregam um produto mais ou menos na mesma faixa, ou seja, que em 80%, de 60% a 80% eu diria, e às vezes até mais, eles são muito parecidos tecnologicamente. Onde que a coisa vai se diferenciar? No serviço. Né? Então, vou falar de marcas com muita tranquilidade, porque a gente está, né? A gente, por exemplo, a gente percebe agora um esforço enorme da Peugeot, né? Do grupo PSA de uma forma geral, mas da Peugeot, em querer se reposicionar no mercado, enfim. Porque eles perceberam, na minha opinião pessoal, que eles têm um bom produto, né, que eles não têm um bom produto, mas que o serviço é muito, muito falho. Ficava a desejar. Eu tinha um Peugeot e eu percebi que os mais antigos eu sofria bastante. Agora, os mais novos também com uma nova roupagem e novos, é o que você falou, serviços embutidos ali. Então, a Renault, uma das coisas que a Renault no começo, quando ela chegou no Brasil, ela deu muito certo, digamos assim, eu não acompanhei mais, mas foi porque ela fez uma ampla pesquisa e ela descobriu que o calcanhar de Aquiles da indústria automobilística no momento da chegada dela no Brasil, isso faz alguns anos, era justamente o quê? Serviço. Porque a indústria automobilística estabelecida no Brasil naquele tempo era uma indústria que entregava até que um produto razoável, mas um serviço muito ruim. Então, hoje, está todo mundo no patamar de entregar um produto muito parecido, porém com uma série de questões a serem discutidas ainda do ponto de vista de serviço. Eu acho, assim, com muita humildade, né? Eu acho que a indústria brasileira, não só, quando eu chamo de indústria brasileira, são as indústrias de origem de capital nacional, como também as indústrias multinacionais que aqui estão estabelecidas. Elas têm o seu mérito, Raoni, porque da porta da indústria para dentro, eu acho que elas já fizeram muito, elas se desenvolveram muito, elas conseguem entregar um produto legal. Tá. Entendeu? Eu acho que nesse sentido, o Brasil produz coisas muito interessantes do ponto de vista industrial. Nós temos assim coisas muito legais. O problema é da porta da indústria para fora, né? E aí que você tem ainda uma cadeia de valor que acompanha o produto que não é tão interessante assim. Então você tem, no caso do automóvel, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Você tem uma concessionária que não é exatamente assim o sonho dourado do consumidor do ponto de vista de serviços, né? Você tem, enfim, você precisa fazer a manutenção do seu carro, seja ele qual for, o consumidor ainda sofre muito com isso, enfim. Então, a gente entendeu o seguinte, como a gente falou lá atrás,
Se a gente for pensar no produto automóvel, qual que é a preocupação de quem fabrica automóvel? Que toda a cadeia, por isso que ele tem uma concessionária, né? Sim. Que toda a cadeia de valor ela entregue um produto à altura que ele fabrica. Então esse hiato, né, esse gap que existe entre, entre quem faz e quem entrega é uma coisa assim que precisa ser solucionado. Ninguém no mundo fez isso tão bem quanto a Apple. Eu acho que a Apple é um exemplo. Você vai a uma Apple Store, não só aqui no Brasil. Que a princípio, assim, eu gosto que eles mudaram um pouco de como eles apresentam os produtos, né? Eu acho que eles mudaram um pouco a forma de como eles expõem o produto na loja. Não só, lá você vai encontrar um vendedor que conhece o produto, você vai conhecer o cara que, você sabe o cara que ele vai te vender um produto de acordo com a sua necessidade. A assistência técnica da Apple, particularmente no Brasil, ela melhorou bastante. Eu não estou fazendo nenhuma apologia à Apple, estou falando que é verdade, né? Você tem um produto que funciona, a gente está gravando esse podcast por intermédio de como se diz, de um MacBook Pro, quer dizer, então a gente percebe que a entrega de valor ela é bastante interessante. Deixa eu te perguntar. Porque... Só para citar um exemplo. Não, né? claro, isso é muito legal. Né? Porque aqui a gente começa a caminhar para o universo da percepção de consumo, da experiência de consumo. Totalmente. E tratar isso como diferencial competitivo. Sim. E aí é muito interessante porque a gente começa a perceber como o design ele vai vamos dizer, passar de um universo comumente entendido enquanto atributo, enquanto visual, enquanto tátil, para algo totalmente sutil que é lidar com uma percepção, com uma emoção, com uma entrega coerente, muito a nível de interação simplesmente humana. Assim, né? É. Eu queria que você pudesse... Então, eu sempre recomendo, né, assim, tem um cara fantástico que eu assim, adoro de paixão, que é o Gui Kawasaki, né, tem no canal no YouTube dele, enfim, você digita lá Gui, né, com Y no final, eu acho, e Kawasaki, né. Eu acho que todo mundo tem que assistir um pouco do Gui. O Gui é um evangelist, né? Ele trabalhou na Apple, enfim, também foi consultor da Google. É um cara bem legal. Acho que ele dá umas dicas assim muito interessantes para quem está entrando nessa vibe agora. Muita gente conhece o trabalho do Gui e assim por diante, mas eu acho que o Gui vai muito nessa linha, né? Mostrar que você pode fazer uma entrega de valor melhor, né? A partir do momento que você começa a entender, enfim, melhor como é que é esse ambiente de sutilezas que está envolvido o teu consumidor. O consumidor não quer mais comer uma comida, sabe, ruim, entendeu? Tudo bem que ele come uma comida industrializada no shopping, mas tem que tá bonita, sabe como é que é? Ninguém quer chegar no hotel e passar uma noite, simplesmente. Ele quer ser bem recebido, ele quer um quarto limpo, ele quer a conta dele direito, ele quer... O frigobar com coisas boas. Exatamente. Ele quer um ar-condicionado. É isso, Daniel, entendeu? Não dá para ter corote, né? Ele quer uma entrega completa, entendeu? É uma experiência. Ele quer uma experiência, assim... Ele pode só passar uma noite, mas ele quer uma coisa. Eu lembrei agora, nos Estados Unidos tem enfim, eu viajei muito tempo por lá, enfim, e eu costumava ficar... nos meus roteiros, ficar numa rede de hotéis, não sei se ela existe ainda, chamava-se Superate, né? Superate. E o slogan da Superate era assim, spend a night, not a fortune, quer dizer, passe uma noite sem gastar uma fortuna. Alguma coisa que os hotéis depois, tipo cadeia de valor como o Ibis, etc., seguiram esse caminho. Quer dizer, se é só para passar uma noite, você não precisa gastar uma fortuna. Mas é num hotel assim, que reunia todas as condições para você ter pelo menos uma boa noite de conforto. Lógico, se você quisesse ficar numa coisa maravilhosa, esplendorosa, etc., você ia para um Hilton, entendeu? Mas não era o caso, você só queria passar uma noite. Então, eu acho que isso tem que caber na forma como você faz negócio. Né? Então, para o comerciante que está nos ouvindo, para aquela pessoa que não acordou para isso ainda, a gente não tem uma caixa que a gente abre e a gente sai com todas as soluções. Eu acho que o grande barato do design é que ele pode ser construído junto com o contratante. Eu já passei por várias experiências disso na minha atividade de consultor, enfim, de construir isso juntos. Eu acho que o grande barato do design é que ele permite
essa, troca, né? essa dupla interface, né? De fazer com que aquilo que está sendo construído para, digamos assim, o contratante, ela seja uma coisa que vai ao encontro dos valores dele. Né? Lembrando, o que é valor? Valor é aquilo que ajuda a gente a tomar decisões. Então também não adianta o design querer lá, sabe, Daniel, ir lá querer impor uma tremenda verdade, sabe? Que a partir de agora tem que ser desse jeito. É errado isso. E eu, Clóvis, eu queria fazer não sei se você vai concordar comigo, né? Mas quando a gente está desenvolvendo algum projeto lá na agência, eu percebo que, assim, o meu cliente ele já vivencia o dia a dia dele ali, ele entende do mercado, entende do cliente, de como que ele interage com todos esses, com todo o público, o mercado, enfim. E eu levo muito em consideração, principalmente, o que ele já vivenciou, experienciou com a marca dele, para que eu seja também uma peça-chave ali para potencializar a empresa dele, enfim, né? Então, assim, eu acho que tem muitas agências que não levam em consideração toda essa experiência do cliente. Então, não traz ele para troca, né? Para o bate-papo, para uma imersão realmente verdadeira ali, né? O que você acha disso? Eu acho assim, eu sou um profissional de agência, respeito os profissionais de agência, enfim, tenho amigos que estão em agência, etc. A questão da formação cultural, principalmente da área de planejamento da agência, é a conquista do cliente, né, Raul? Não está errado. E aí, tudo que você falou, aí acontece assim, vamos falar da agência como um conceito formal, ou seja, uma agência de comunicação, uma agência de publicidade, alguma coisa. Uma agência de comunicação. Então, Daniel, isso tudo ocorre na fase da conquista do cliente. Então, normalmente na conquista do cliente, o que faz enfim, o executivo de comunicação da agência? Ele vai lá, tem uma boa relação, quando não com a galera do cliente, no caso, quando não com os sócios ou proprietários. Esse namoro, digamos assim, é uma coisa fantástica. Então tem briefing para cima e para baixo, existe assim todo um tear de relações para que a coisa funcione. Eu vou até arriscar, eu acho que até que a primeira, segunda campanha vai nessa vibe. O problema é que depois que isso entra na corrente sanguínea da agência, isso se perde. Tá. Quem trabalha aqui na área, quem é do negócio da comunicação, sabe exatamente do que eu estou falando. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, é uma constatação. Isso acontece em relações públicas, acontece nas empresas de PR, né, as empresas, tá? Por quê? Porque aquilo ali vira uma conta, né? Vira uma rotina. Então, é mais uma campanha para criar, é mais um produto para lançar, é mais, sabe, é mais alguma coisa para se fazer, etc, etc. Não fosse por isso, as relações de agência e cliente seriam perenes, seriam eternas, mas não são. Por quê? Porque uma hora, eu acho que ambos os lados esgota. Sabe, alguma coisa assim, até o paraíso enjoa de vez em quando, né? Tudo muito perfeito enjoa. Exatamente. Entendeu? Então eu percebo isso. Quando você fala agora vamos falar do design, não estou puxando a sardinha para o nosso lado, não é isso? Claro. Mas quando você fala para o design, a consequência do trabalho do design é outra. Tá. Porque o design, ele não tem, digamos assim, um compromisso formal com aquilo que vai dar certo ou errado. O design, por formação, ele é por experiência, entendeu? Então ele está sempre no risco, né? Embora eu entendo que existem empresas de design que também oferecem soluções, digamos assim, mais formais, né? Ou seja, mas de uma forma geral, né, a galera que hoje está no design, que tá atuando nas várias frentes de design, elas estão muito mais preocupadas em não serem não atuarem no formato das agências de comunicação, no formato tradicional. Oxalá que isso continue dessa forma. E algumas agências de comunicação, eu percebo que começaram a criar departamentos de design, enfim, para meio que enfim, atender os clientes, colocar coisa, não, eu também tenho design, eu também faço dessa forma, etc, etc. Mas eu acho que são coisas muito diferentes. Eu acho que o cliente que procura um designer, ele procura um designer na pegada que o Raoni falou. Falou, olha, eu quero transformação, entendeu? Eu quero uma coisa assim que... Eu quero transformar a minha marca, eu quero realmente, eu quero alguém que me ajude a fazer o turning point. Dificilmente ele vai fazer isso, buscar essa solução numa agência de comunicação ou mesmo numa agência de marketing, ou ele não vai, ele vai buscar essas outras empresas, volto a dizer com todo o respeito que eu tenho por elas,
ele vai buscar com outro propósito. É porque não é uma campanha que vai Não. mudar como uma marca se comporta. No passado, eu diria até, sei lá, se você pegar relativamente há 2, 3 décadas, né, a agência de propaganda ela até, e a agência de comunicação de uma forma geral, ela até de uma certa forma desempenhou esse papel. Por quê? Porque a gente não tinha até então uma educação voltada para o design. Nós éramos carentes disso, entendeu? Hoje não. Hoje você tem boas escolas de design, não só no Brasil como no mundo. O design, como a gente falou no começo da conversa, ele ganhou espaço nas relações, né, em casa mesmo, né? Então a gente pode falar hoje, você tem, enfim, você tem todos os recursos domésticos, enfim, muito mais interessantes que você tinha no passado, né? Enfim, as empresas elas estão muito preocupadas com isso, né? As grandes companhias também. Você pega uma companhia, por exemplo, que entrega um produto público, por exemplo, como energia elétrica, você entra no site, é um site bacana, é um site funcional, é um site que milhões de clientes lá não se perdem, sabe, Raoni? Quer dizer, a empresa ela quer ser parceira, ela quer ser amiga do cliente. Ela não consegue fazer isso se ela não tiver alguém de design ajudando. É impossível. Eu não estou nem falando de inovação, porque inovação é uma outra pegada. Mas estou falando só simplesmente da questão do quanto que o design pode ajudar, desde o cara que tem um pequeno negócio, sabe, pequeno mesmo, que ele tem um lava rápido, ou que ele é um joalheiro, até alguém que tem uma grande indústria, que ainda não acordou para isso, ele pode ter uma performance de negócio muito mais expressiva se ele um lojista, por exemplo, né, se ele adotar o design como uma ferramenta do dia a dia. Você concorda com o Paul Rand quando ele fala que o design soluciona problemas? Sim, eu diria o seguinte, eu diria que a matéria-prima do designer, de uma forma geral, é o problema, né? É o problema. Eu venho de uma escola de problemas, de tratar questões de problemas complexos, né? Através do diálogo profundo, enfim, que é uma outra pegada da consultoria. E eu percebo que quando eu vou para um ambiente de discussão de problemas, seja em qualquer área, por exemplo, na área de desenvolvimento de produto e serviço, ou mesmo na área de relações, né, que isso também, eventualmente, eu sou chamado para fazer trabalhos dessa natureza, ou mesmo no mentoring de executivos e de grupos, eu percebo que as pessoas acham que têm problemas. Não é que elas acham que elas acham que contratando um profissional, elas vão parar de ter problema. Muito pelo contrário. Vai ter mais coisa Vai ter muito mais. Por quê? Porque à medida que você, através do design, você capta clientes mais exigentes, você arrumou tremenda dor de cabeça. Por quê? Porque aquele cliente ele vai... Agora que ele vai querer, ele vai exigir mesmo de você que o teu site continue bacana, funcional, que o teu produto continue dando o desempenho que ele sempre deu, que, sabe, você vai ter que ter uma assistência pós-venda impecável. Mídia social rodando perfeitamente. Perfeitamente, que você vai ter que responder aquilo lá naquela horinha que você prometeu, etc, etc. E eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, que é o seguinte, imagina na cabeça de quem está ouvindo. Legal, entendi que design é diferencial competitivo. Sim. Aí eu vou ter um rebrand, vou ter uma marca estruturada, vou ter um conceito fantástico, uma comunicação incrível, tenho cadeia de valor para isso, tenho tecnologia. Mas aí o que eu acredito que seja um desafio interessante que a gente possa agora destrinchar é o seguinte. Legal, estou lá no meu ponto de contato com o meu cliente. Sim. Processo incrível, redondinho, de ponta a ponta, mas no discurso de atendimento da pessoa teve alguns deslizes e tudo aquilo que a gente criou da porta para dentro perdeu percepção, perdeu valor. Como o design ele pode auxiliar a gente ter um comportamento coerente em todos os pontos de interação que a gente tem com o cliente para manter essa experiência que a gente precisa e fazer com que o que foi feito da porta para dentro tenha percepção de valor. Então vamos entender o seguinte, olha, a entrega de valor que você se refere, ela se consubstancia pelo produto ou serviço. Aí você fala assim, não, olha, o produto é maravilhoso, eu tenho toda uma infra legal. O que você entrega? Eu entrego, sei lá, eu sou um laboratório médico, né? Vamos imaginar, né? Como é que eu descubro que o teu laboratório médico ele
ele entrega tudo o que você está falando, pela qualidade final daquilo que ele está entregando, ou seja, pelo serviço em si. Né? A promessa ela tem que ser tangível, a despeito de você entregar algo intangível que é um serviço. No produto, então, nem eu diga, né? Quer dizer, é mais que obrigação. Exatamente. Agora, veja bem, é uma cadeia, como você bem colocou, é um ciclo de relações. Né? Uma coisa que a gente aporta, não só na consultoria, mas também, não só no dia a dia acadêmico, mas também no dia profissional, é o pensamento sistêmico, né? Que é o pensamento em loops, lá, entendeu? Que dentro quem começou essa história? Lá no MIT, lá no Massachusetts Institute of Technology, lá na década de 90, né? Enfim. Aí começou com Peter Senge, né? Suzy Flowers, entendeu? Otto Scharm, né? Esses caras que criaram, enfim, ensinaram a gente a pensar em correlações, ensinaram a gente a pensar em loops, né? Quando você pensa de forma não sistemática, ou seja, que a relação A mais junto com a relação B vai gerar o C, aí cai naquilo que o Daniel falou, ou seja, vira... eu costumo dizer, Raoni, que o camelo é o cavalo que saiu da reunião, né? Tentaram melhorar tanto... Faz sentido. Não é? Que não vai dar certo, né? Por quê? Porque as pessoas que estão lá tomando decisões, as pessoas que estão... Elas não têm culpa delas não terem sido preparadas. Perfeito. Elas não têm culpa, mas elas têm a chance. Perfeito. Então, essa é a grande pegada. É acreditar que as pessoas que estão nessa cadeia de valor, elas sim podem ter a chance de aprender a lidar com essas coisas novas. Na verdade, elas já lidam. Essa geração, eu diria, o millennium de uma forma geral, né? Tente convencer o millennium de uma verdade absoluta que você tem. Você não vai conseguir convencê-lo, entendeu? Ele já vem pronto, né? Ele já nasceu na geração, ele já nasceu nessa vibe do novo. Eu particularmente enfim, eu olho isso com bons olhos, né? Porque eu tenho uma filha de 21 anos, enfim, que ela não se convence de nada. Eu nunca tentei a convencer de nada que fosse diferente. Mas eu sinto que a pegada é outra, ela já nasceu dentro de uma geração tecnológica. Tudo que eu estou falando aqui para ela seria teria uma validade assim, talvez de 5%. O problema é, talvez, que ela não seja o público-alvo dessa discussão que nós estamos fazendo agora. Talvez o público-alvo dessa discussão que nós estamos fazendo seja aquele homem de negócios, aquela mulher de negócios, que percebe que o negócio dele poderia performar de uma forma muito melhor, atender um público muito mais interessante, inclusive do ponto de vista de poder aquisitivo, que uma coisa que é muito interessante, Daniel, é o seguinte: o consumidor educado, ele compra mais. O consumidor educado, ele tem mais renda, entendeu? Só que o consumidor educado, ele quer tudo isso que você falou, Raoni. Ele quer atenção, ele quer um call center 24 horas. A exigência é outra. A exigência é outra. Então não adianta você querer jogar nesse jogo da nova economia, né, da economia de serviços, como a gente chama, que é a economia do século XXI, em que você dificilmente sabe onde começa o produto e termina o serviço, ou vice-versa, sem que você esteja preparado para isso. E isso, a palavra-chave é capacitação. Algumas empresas se orgulham de investir, colocar nos seus budgets tantos milhares de reais, ou, enfim, tantos 6 zeros lá, até, enfim, para desenvolver capacitação. Mas, se pergunta assim, efetivamente, se você for no RH lá, que o pessoal do treinamento sabe, que está me ouvindo agora, quanto que efetivamente daquela verba foi gasta, de fato, para tirar o sujeito do posto de trabalho dele? Porque as empresas hoje, Daniel, elas estão enxutérimas, né? Elas estão enxutas. Ela tem um cara lá que faz tudo. Você vai no financeiro, o que você faz aqui? Eu faço tesouraria, eu faço, enfim... Envio nota. Eu me viro, o cara faz tudo, entendeu? Fala assim, não, vamos tirar você 3 dias para você ficar dentro de um hotel para passar por uma capacitação. O setor de pagamentos da empresa para. É difícil. É muito complicado isso. Não. Vamos então fazer treinamento online. Eu já vi isso em empresa que eu fui dar capacitação, que o sujeito liga o computador, só para fazer tabela, viu, Daniel? Coloca lá como é que diz o vídeo, porque conta a hora do mesmo jeito, né? Coloca lá a aula para rolar, no final, no expediente, ele responde mal e porcamente aquelas questões que estão lá sendo colocadas, e pronto, ele fez o treinamento online. Não fez nada, entendeu? Então, como é que você trabalha com uma população, enfim, frágil do ponto de vista de capacitação? Essa é uma coisa que a gente tem que discutir com a empresa. Então, eu percebo, né, que as empresas que de fato estão interessadas em resolver essas questões
são empresas que já superaram isso já há muito tempo. Então, eu defendo, Daniel, se você me permite, a empresa rica. Eu acho que a gente tem que lutar para que as empresas enriqueçam. Entendeu? Na boa, cara. Você tem que ser, desculpa a expressão, você tem que ser fodástico naquilo que você faz. Sabe? Se você quer ser o supermercado do bairro, você tem que ser o melhor supermercado do bairro. Se você quer ser a lanchonete da escola, você tem que ser a melhor lanchonete da escola. Concordo com você. Se você quer ser, sabe, o cara que, o joalheiro do shopping, você tem que ser o melhor joalheiro do shopping. Porque aí, Raoni, você se distancia estrategicamente da sua concorrência. É isso aí. Entendeu? Então não dá para hoje, no mundo de hoje, com o grau de competição que você tem, ser meia boca. E o que o Rony falou, se na ponta ali a atendente não foi tão cordial ou teve uma experiência negativa, se as pessoas já sabem que você tem um determinado comportamento, que você preza por alguns valores e ela de fato encontra isso no meio do caminho, ela vai até, ok, eu acho que não estava num bom dia, ela até defende a marca, né? Sim. Vamos pegar um exemplo? Vamos imaginar, né? Você é cliente da Bacio Delate, né? Eu adoro a Bacio, eu acho um exemplo de modelo de negócio. Eu também gosto, eu fico analisando, acho que eles então, conseguiram mudar um pouco. Sim, o conceito de você... A lógica, né? A lógica do consumir serviço. sorvete. Você consome sorvete de qualquer lugar. Eu concordo com você, mas eu gosto de tomar sorvete, eu gosto do ambiente, eu gosto da atmosfera da Bacio, etc, etc. Vamos imaginar um dia que você vai lá, que sei lá, por um acaso, né, Raoni, você não tenha tido o mesmo atendimento, sei lá, numa loja da Bacio, de uma outra diferente, o que você não está acostumado, etc. Como você já teve, né, Daniel, um ciclo de experiências, um ciclo de vivências bastante razoável, não só em relação ao produto, mas em relação ao serviço, que ao longo da história foi legal, você perdoa. Entendeu? Essa é a grande sacada. Uhum. Quando você faz uma entrega de valor consubstanciada no produto e serviço, mesmo você errando, o cliente vai perdoar. Entendeu? Então, e por isso que quando você é o melhor do bairro, o melhor do shopping, etc., as pessoas percebem isso, Com natural, certeza. é muito orgânico, né? Então você consegue sustentar isso, por muito tempo. Tem muitas marcas legais, né? Dá um exemplo pra gente além do Bate de Latte. Eu gosto muito, né? Sou fanzaço, assim, da Sidewalk, né? Enfim, compro meus calçados, minha família inteira compra calçado lá. Deixar claro para a galera, a Side não está patrocinando esse podcast, né? Inclusive a Gabriela, minha aluna de marketing, toca a loja lá do Shopping Morumbi, enfim, uma super gerente bacana, enfim. A gente percebe que a entrega de valor tem muito sentido, né? O Vinícius também está na ponta da operação lá, enfim, super garoto, assim, sabe? A gente percebe isso. A Gabriela, se eu não me engano, está, enfim, acho que 7 anos tocando a loja lá. É muito legal. Agora, vamos por que não estou falando que, mas o meu sapato, ele falou do sapato da Sidewalk, não falou do meu. É que eu compro da Side, lógico, né? O produto é muito bom. Esse é o problema. Você compra um sapato da Side, ele dura anos, né? Eu acho que a Side tem até um problema de reposicionamento, por quê? Porque como o produto dura muito tempo, é meio complicado você... A compra demora. Né? A compra demora para acontecer. Isso o Gui Kawasaki ele coloca lá de uma maneira bem interessante, né? Agora, se você entender o seguinte, né? Na dúvida, eu compro o sapato da Side. Eu acho que a Richards, né, num determinado momento, né, eu pessoalmente conheci o Ricardo Charuto, uma cabeça muito boa para negócios também, né? O Ricardo tem um atributo muito interessante, hoje ele não está mais na marca, atuando da forma como ele atuava, mas uma curiosidade, o Ricardo, ele enxerga muito mal e ele também é daltônico, e é um cara que desenhava moda. Você fala assim, como é que um cara que é daltônico enxerga mal e desenha moda, né? Mas quando o Ricardo criou a Richards, o conceito de negócio da Richards, a primeira loja dele, ele fez a loja com a cara dele. Então, por exemplo, tinha lá um globo, uma cadeira, uma mesinha, e a meia ficava em cima do globo, a calça ficava em cima da cadeira exposta. Aí o cliente falava assim, mas que legal, coisa diferente, né? Não é, mas na tua casa você não coloca, quando você chega, a tua calça sobre a cadeira? Então, na minha loja também é assim. Internacionalmente falando, né? A Carolina Herrera, né? Enfim, quando ela criou a primeira loja dela, enfim, em Nova York, ela chamou o arquiteto e falou o seguinte, vou te mostrar como eu quero que seja a minha loja.
O que ela fez? Ela foi lá, levou a arquiteta na casa dela, falou: queria que a minha loja fosse igual à minha casa. Ó, tá vendo? Tem guarda-roupa, tem armário. Eu quero que o cliente, quando entrar na minha loja, ele se sinta na casa dele. Mas como ele não, ele vai se sentir lá dentro da minha casa. Então a loja toda branca, enfim, hoje quem toca o negócio é a filha dela. A gente tem esses vários exemplos, entendeu, Daniel, no mundo, enfim. Enfim, em Nova York é bem legal porque a gente vê essa paisagem do novo e do velho acontecendo ao mesmo tempo, etc. Né? Mas eu já vi coisas bem interessantes, não só em Nova York, mas também em outros locais. Né? Mas é isso, eu acho que tem que fazer com que as coisas aconteçam. Né? E ter personalidade? Olha, você falou uma palavra meio complicada, né? Ou uma identidade, talvez. Então, assim, a identidade existe para quem consome, para quem está dentro do processo, para quem não está, não está. Não vai rolar. Você fala assim, puxa vida, eu quero comer um sanduíche no América porque ele tem personalidade. Vamos voltar ao atributo. Então, só que o América, ele usa, enfim, o atributo dele, a carne é Angus, né? Então, você come um sanduíche bacana porque você tem uma proteína lá que é uma proteína diferente das demais. Então, não é Nelore, é Angus. Então, só pra você, mas aí que tá. Depende do que você quer como resultado final. Entendeu? Você entendeu onde eu quero que eu chegar? Eu digo personalidade, por exemplo, você falou do bate de latte, por exemplo. É um sorvete. Né? A entrega final é um sorvete, é um gelato. Sim. Você vai no McDonald's, é um outro tipo de sorvete. Então, mas são personalidades diferentes. Então, porque o atributo é diferente. Deu para entender? Essa é a grande sacada. Não dá para o McDonald's fazer uma entrega de valor consubstanciado num produto lá, cobrando R$1,50, R$2,50. Não tem nada de errado com o McDonald's. Eu também tomo sorvete no McDonald's. Com o mesmo atributo, o atributo que o Bacio de Latte coloca para fazer o sorvete na entrega de valor é diferente a máquina pode até ser igual, entendeu? Mas o atributo é diferente. Por isso que seu atributo sendo diferente, a entrega de valor também é diferente. Entendeu? Não dá, é impossível, entendeu? Você, por exemplo, você colocar... é muito diferente você falar por exemplo, de uma engenharia embarcada de um Citroën ou, por exemplo, de um Peugeot, por exemplo, só para citar exemplos, né? Ou mesmo de um Volkswagen, que a Volkswagen agora está muito avançada nisso, de outros modelos de automóveis, entendeu? A entrega do produto ela vai ser diferente. Por quê? Porque o atributo é diferente. Isso acontece até na indústria aeronaval. Você pega a Boeing, por exemplo, né? Enfim, não sei se esse episódio recente que ela tirou os aviões do ar porque ela percebeu que um determinado atributo dela não estava funcionando. O que era? Que era um software. Ela falou assim, olha, para tudo. Quer dizer, então, é muito diferente. Então, é isso que a gente tem que entender. Ou eu estou naquele business para me manter, e para isso eu tenho que, às vezes, parar para rever processos, ou eu coloco em risco toda uma operação de negócios que pode levar a desaparecer. Né? Perfeito. Entendeu? Isso é bem Posso só citar um exemplo? Por favor. Olha, nós tivemos, enfim, uma experiência no ramo de confecção durante alguns anos, né? Na área moda praia e também de decoração. Foram 8 anos de trabalho árduo, eu diria. Né? Nós tínhamos uma cliente de atacado, né, que tinha na época perto de, enfim, 40 lojas, enfim. E nós tínhamos, da nossa fábrica, nós vendíamos atacado. Da nossa fábrica para o varejo, nós tínhamos um critério de qualidade, Daniel, assim, impecável. Quer dizer, não saía nada, absolutamente nada, sem que houvesse, sabe, não, sem que houvesse uma última checagem de qualidade, não ia nada para a loja que fosse isso. Como é que você sustenta uma operação, atende um cliente que tem 40 pontos de venda, principalmente, principalmente enfim, em épocas, por exemplo, final de ano, essas coisas todas. E aí, eu comecei a entender melhor o jogo, porque uma vez essa cliente nos ligou e falou o seguinte, olha, Clóvis, as grades estão vindo incompletas. Eu falei, estão vindo incompletas? Por quê? Porque não passou pela qualidade final. Então, como a gente faz uma quantidade quase que praticamente exata para a questão econômica, você recebe essa parte que você está recebendo, e na sequência, daqui 3, 4 dias, eu já estou mandando o restante para completar aquela grade, que eu estou refazendo aquelas peças porque não ficaram legais. Sabe o que a cliente me falou? Falou, manda de qualquer jeito.
Eu falei, mas como assim? Ela falou, olha, vai vender do mesmo jeito. Então, o que eu estou tentando dizer para você é que essa forma, ela não convence mais. Tá. Essa forma, ela não engana mais o cliente, entendeu? E eu não entendia direito, né? Eu não percebia direito isso. Hoje, eu percebo claramente que, na verdade, eu estava dando uma grande bola fora para mim e também para minha cliente, né? Sim. Mas é uma pena, né? Enfim, depois a gente não continuou mais nesse ramo, na família, mas foi, assim, uma aprendizagem muito dura que a gente teve de perceber que aquilo que eu me convenci, quer dizer, a qualidade ela se consubstancia no produto final. Eu vi uma recente declaração agora, enfim, do CEO da Samsung, dando conta que esse modelo de negócio baseado no telefone celular, como a gente concebe hoje, eu estou falando de uma Samsung, né? Ele não vai durar mais do que 10 anos. A gente não vai ter mais, digamos assim, as facilidades de comunicação baseadas nesse modelo de negócio. Outra coisa que me causou muita surpresa, que a Mercedes-Benz ela fez um anúncio rápido, né, dando conta que ela não vai investir mais em desenvolvimento tecnológico de motores mecânicos. Olha que interessante, falando Mercedes-Benz. Todo o esforço tecnológico dela a partir dos anos 2020 em diante será na área de motores elétricos. Olha que interessante. A partir do momento que uma Mercedes-Benz... Legal, ela vai continuar dando manutenção, ainda vai existir carro movido a motor explosão? Vai. Eu estou falando de desenvolvimento tecnológico de motores, enfim, de sistemas. Um carro elétrico, Daniel, ele tem perto de 200 componentes mecânicos. Entendeu? É muito pequeno se você comparar perto de um montante de um automóvel, por exemplo, puramente mecânico, ou mesmo com tecnologia embarcada, né? Então a gente está, Daniel, a gente está no meio de alguma coisa que está para acontecer de uma tendência muito grande. Muito forte. A gente não percebeu ainda. Uma onda. A gente está numa... Como é que se diz? As bicicletas elétricas, por exemplo, elas existem desde o final do século retrasado. Entendeu? Mas hoje, por exemplo, a Harley Davidson está produzindo bicicleta elétrica. A própria Mercedes está entrando nesse negócio. A BMW vem forte também. Exato, a BMW vem forte por aí e assim por diante. Você vai precisar, por exemplo, os apartamentos em São Paulo aqui, que a gente está falando hoje, o tamanho médio de um lançamento de um apartamento em São Paulo é 30 metros quadrados. 33 metros quadrados tem meu escritório, Raul. Entendeu? Quer dizer, muda a percepção de como a gente dá valor para as coisas hoje. Então, o carro, né? O carro, antes ter carro era sinônimo de riqueza. Não, liberdade. E hoje você tem lançamentos de apartamentos em São Paulo, prédio de apartamento, que não tem mais garagem. Mas o condomínio tem 4, 5 automóveis à disposição do morador. Então, mudou a lógica, entendeu, Daniel? Então, por que você tem? Porque tem um design por trás. Deu para entender? Tem alguém pensando Tem alguém pensando naquela estratégia. E entendeu? O que seu pai falou, né, Rony? Tudo foi pensado por um designer. Sim. Tudo. É a poltrona quem está sentado, é o ar-condicionado, é o prédio. Sempre tem um designer que foi protagonista naquele trabalho, né? Eu gosto muito também, assim, em termos de arquitetura. Eu estou falando assim das pessoas que eu gosto, que eu conheço, que eu aprecio, que eu vejo no mundo, né? Que é o Thiago Curioni, né? Lembra? Entendeu? Um cara assim que na arquitetura, no design de produto, né? Eu acho que é um cara assim muito respeitável. Eu também tenho uma aluna em Portugal, a Marta Baldan também, que nossa, tem um talento assim excepcional, não só no vestuário, mas também em outras áreas, né? Curiosamente, ambos estão em Portugal, né? Mas tem uma galerinha assim muito muito nervosa nessa área e que tive o prazer, tive assim o privilégio de ter acompanhado a formação deles, né? Mas muito bom. Isso é muito Última legal. Pergunta aí, Raul. Vamos lá, professor. Eu queria, na verdade, pedir para você dar para a gente, para quem está ouvindo, um conselho para a gente poder fechar de quem ouviu, entendeu tudo isso que a gente está falando, mas ainda precisa daquela cerejinha no bolo. Eu vou falar, hein? Prestem bem atenção. Alô, alô. Alô, alô. Estude design. E o que é design para você? Olha, design para mim, assim, uma palavra, eu acho que é transformação, né? Eu acho que para você fazer design, você precisa se desconstruir. Eu acho que não é a grande panaceia, mas eu acho que sim. Eu acho que o design ele é uma grande chave que vira, né? Eu acho que você pode pensar
Hoje tem tantas classificações, design de experiência, design de educação, design, enfim. Mas o design que eu digo é design do ponto de vista filosófico mesmo, né? Quer dizer, como é que eu reconstruo uma coisa? Como é que eu costumo dizer assim, como é que você traduz, né? Como é que você traduz, em essência, esse novo mundo? Eu acho que o design ele pode ir nessa pegada. Né? Perfeito. Legal. Maravilha. Então, gente, queria agradecer muito a presença do Clóvis. Aí, valeu. Foi incrível, Daniel. Obrigado de monte. E, gente, fiquem aí, acompanhem nossas redes, que muito em breve a gente vai ter mais um podcast muito legal. Clóvis, muito obrigado pelo Valeu. tempo e foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Deepcast. Legal, eu que agradeço o convite, foi muito carinhoso da parte do Raoni, enfim, o Daniel também, me chamar para esse podcast, a gente tem uma relação, enfim, eu acho que alguma coisa que nos liga espiritualmente nessa energia aí, né? Enfim, Isso aí. e dizer que a mudança começa com a gente. Sim. Né? Sempre. Né? Não espere que o outro vai fazer por você. Começa você, cara. Não, começa você. Eu conheci, por exemplo, Raoni, um cara que ele era síndico de um prédio, ele também era o jardineiro do prédio, sabe como é que é? Então, se você não gosta do jardim do teu prédio, vai lá, faz o jardim você. Enfim, se você se incomoda com alguma coisa que não está legal, com a educação do seu filho, se você acha, por exemplo, que ele não está aprendendo inglês legal, ensina o inglês você para ele, entendeu? Então começa a mudança por você. Eu acho que você tem uma grande chance de você transformar o mundo sabendo que as coisas literalmente podem começar por você. Não espere muito que as pessoas façam algo por você. Comece por você, que eu acho que a coisa rola. Olha para você mesmo e fala assim, cara, é hoje que a coisa vai acontecer. E eu queria também deixar uma mensagem que não é minha, mas é de um pensador que eu gosto muito, que eu acho que não dá para a gente pensar nesse mundo de maneira desconexa da generosidade. Né? Eu sigo muito os pensamentos do Martin Luther King Jr., né? Em que você dedique algum tempo da sua vida para você ajudar também as pessoas. Né? Então, dedique alguma coisa, horas, enfim, minutos, alguma coisa, em algum momento da sua vida. Não tem nada a ver assim com um aspecto, puxa, o cara tem que ser generoso. Não, eu acho que você ajudando as pessoas, direto ou indiretamente, isso tem um retorno assim, substancial, e quem já fez isso sabe exatamente o que eu estou falando, tá legal? Força aí pra todo mundo, galera. Obrigado. Maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado de monte. Valeu. Valeu. Show.